Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente estar falando sobre matemática, né? E o tema da nossa aula de hoje é políedros, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre políedros. E o que são políedros, né? Políedros são corpos que possuem superfícies planas, né? Olha só essas figuras que estão aqui, né? Todos eles possuem o quê? Superfícies planas. Então, políedros, né? Edros quer dizer faces. Então, e poli quer dizer muitos ou vários. Então, políedros são corpos que possuem muitas faces. Eles possuem muitas faces. Então, isso que quer dizer, né? Só que muitas faces com superfícies planas. Aqui a gente tem um hexaedro, a gente tem aqui uma pirâmide, né? E a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a gente tem aqui um dodecaedro como figuras, né? Ah, professor, como é que você sabe o nome deles, né? A gente vai ver isso daqui a pouco com mais, né, com mais facilidade para a gente entender isso aí, tá? Mas a princípio a gente tem que entender que é o seguinte, políedros são corpos que possuem superfícies planas. Não pode ser curvo, tá? Por quê? Porque se rola, ele não enrola, porque o que rola são corpos redondos, né? Então são corpos que possuem superfícies curvas. Aqui a gente tem o cilindro, o cone e a esfera, né? Porque a bola é uma esfera, porque a Terra é uma esfera, né? O cone, aquele nosso querido chapeuzinho de aniversário que nem tem mais, né? Mas o cilindro está aqui. Então vamos apresentar algumas coisas assim, vamos classificar cada uma dessas coisas. Eu estou aqui com a caixa de pasta de dente, de creme dental, né? Ele é políedro ou ele é um corpo redondo? Ele é um políedro, ele não rola, entendeu? Ele não tem superfície curva. Olha só, as faces são planas, não tem superfície curva aqui, né? Aí só pega um limãozinho, tá aqui o limão. O limão rola, ele é um corpo redondo, ele representa uma esfera, tá? Se a gente pega aqui, tá o copo aqui, né? Existem copos de várias categorias. Esse é um copo aqui da minha casa, né? Então, olha só, ele é um copo que formato que ele tem um formato cilíndrico, né? Ele tem superfícies redondas, então superfícies curvas. Então, olha só, como ele rola com grande facilidade, né? Ele não tem superfícies planas, né? Aí vai falar assim, ah, professor, mas se ele fosse fechado, ele tem uma superfície plana no fundo e na parte de cima. Não, mas se ele tiver uma superfície já curva, ele já não é mais políedro, ele é sim um corpo redondo, né? Aqui também tem mais dois exemplos muito bacanas, né? Eu tenho aqui a pirâmide, né, que é um políedro, né? Ela tem todas as suas faces planas, certo? Depois a gente vai trabalhar mais especificamente, tá? E temos também o dado, que popularmente é chamado pela gente da matemática de hexaedro, tá? E a gente vai ver isso direitinho daqui a pouco. Mas ele tem todas as suas superfícies planas. E aí, o que a gente precisa saber? Algumas coisas muito importantes, né? São as características geométricas da figura, né? A gente tem face, aresta e vértice. Vou voltar lá para minha caixa de creme dental. Tá aqui. Deixa eu tirar da propaganda. Então, olha só. Face é toda essa parte de azul. É o lado dela, né? Aqui os vincos aqui da caixa são o quê? As arestas. São os lados da caixa. Olha só. Então, e o vértice? Esses são os biquinhos. São esses bicos que estão aqui, são esses encontros. Então, olha só, se a gente for parar para ver, o que a gente vai ter que caracterizar? Face, aresta e vértice. Vamos ver quantas faces, quantas arestas e quantos vértices tem essa caixinha? Vamos contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então, ela tem 6 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4. Só 4? Não. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E quantos vértices? Só contar os biquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esses são os elementos básicos geométricos, né? Então, tá aqui, ó. Chamamos de face cada face, cada forma, né? Essa face aqui laranjada aqui, eu posso ter outras faces, né? De verdinho são as minhas arestas, são os lados. E os vértices são os bicos, são os pontos de encontro entre as arestas, né? Olha só, se a gente for parar para pensar, a gente pega aqui, a gente tem, ó, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas saindo de um mesmo vértice. Então, é isso que acontece. O vértice é o ponto de encontro de 2 ou mais arestas. Entendeu? Então, é isso que é o vértice. E a face é essa região plana e as arestas são os lados dessas figuras geométricas. Políedros de Platão, né? Quando a gente fala de políedros, a gente tem que falar de uns políedros especiais, né? Eles são políedros de Platão. Por que eles são assim? Ah, Jefferson, por que eles são especiais e tudo? Porque eles têm características comuns. Quais são os políedros de Platão? É o tetraedro. Olha só, e aí aqui a gente vai caracterizar muito legal a questão do nome da figura, né? Os políedros de Platão, eles recebem esse nome de acordo com as faces deles. Então, olha só, se ele é um tetraedro, ele tem 4 faces. Hexaedro. Hexa, 6. Edro, faces. Octa quer dizer 8. Edro quer dizer faces. Dodecaedro. Do são 2. Deca, 10. 2 mais 10, 12 faces. E icosaedro. Icosa quer dizer 20. Edro quer dizer face. Então, os políedros de Platão, eles são nomeados de acordo com o número de faces dele, tá? Só os políedros de Platão. A gente vai classificar normalmente, né? A gente vai estar utilizando aí principalmente nessa primeira fase, prismas e pirâmides. Tá? Então, e quando o políedro tem várias faces, vamos supor, a gente já fez exercício com 32 faces, então tá, políedro convexo de 32 faces. Não precisa ficar nomeando, somente a gente só vai estar nomeando esses políedros de Platão, de acordo com as suas faces, e posteriormente classificando as pirâmides e os prismas, que a gente vai ver que também não tem mistério nenhum para estar resolvendo isso, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada, né, mais especificamente em cada políedro de Platão. Temos aqui o tetraedro, né? O tetraedro, olha só, quais são as características de um políedro de Platão? Todas as faces têm o mesmo tamanho. Primeira característica de um políedro de Platão. Todas as faces deles têm o mesmo tamanho, tá? E outra coisa, os seus vértices que estão aqui, olha só os vértices aqui, deixa eu fazer de outra cor. Deixa eu fazer aqui. Olha só, sempre vai ter 3 arestas. Olha só. Ah, professor, mas esses da ponta aqui só tem 2, porque elas vão se encostar para formar essa pirâmide aqui, né? Também chamado, tá? Popularmente chamado de maneira um pouco errada, mas ela pode ser chamada de pirâmide de base triangular, tá? Ela tem 4 faces triangulares, foi o que eu falei para vocês. Todas as 4 faces são iguais. Ela possui 4 vértices e 6 arestas, tá? Sempre lembrando que todas essas arestas, né, elas vão estar
interligados ao vértice e de cada vértice vai sair 3 arestas, tá? Isso não só do tetraedro, mas sim de todo poliedro de Platão, tá? O hexaedro, né? O hexaedro foi o que eu falei com vocês, né? Ele é o nosso dado, ele tá aqui, o hexaedro, né? A gente já cansou de brincar, né? Todo mundo já deve ter brincado aí em algum jogo, né? Jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, que tenha um dado, né? Ele tem várias formas, tá? Se você for pegar um exemplo, a atividade, ele não foi feito assim. Esse lado aqui foi transportado para cá. Não tem problema, é desde que feche a figura, tá? Ele tem 4 faces quadrangulares iguais, tá? 8 vértices e 12 arestas, entendeu? Então, o hexaedro, né? Hexa são 6 faces, todas as faces são iguais. O octaedro, né? O octaedro que tem 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas, tá? Lembrando sempre as características. As 8 faces são iguais, tá? Tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, tá? Dodecaedro ele tem 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas, tá? Sempre essas 12 faces pentagonais, ou seja, pentágono de 5 lados, né? E aí a gente vai estar trabalhando dessa maneira com ele. Ele tem 12 faces pentagonais iguais, lembrando que ele tem 20 vértices e de cada vértice a gente tem um encontro de 3 arestas, tá? O icosaedro, ele tem 20 faces triangulares, né? 12 vértices e 30 arestas, tá? Então, esses são os políedros de Platão, tá? Só esses 5. Os outros, a gente vai estar utilizando outras classificações, tá? Por quê? Porque eles têm todas essas coisas em comum. Faces com o mesmo tamanho, tá? É uma figura onde todas as faces dele têm o mesmo tamanho, tem a mesma área, tá? As arestas têm o mesmo tamanho, tá? Comparando uma com a outra, tá? Então, ele tem, independente do seu formato, a área, tá? As formas têm o mesmo tamanho, as faces, todas as faces são iguais. Se a gente pega aqui, por exemplo, o dado, você vê que todas as faces têm o mesmo tamanho. Mas se você pega essa caixa aqui, que não é um hexaedro, apesar dela ter 6 faces, por isso que ela não é chamada de hexaedro. Apesar dela ter 6 faces, ela não é um polígono de Platão. Por quê? Essa face não é igual a essa, não tem o mesmo tamanho. Então, ou seja, um hexaedro ele tem todas as faces iguais, mesmo tamanho, tá? Esse aqui a gente pode chamar comumente de paralelepípedo, tá bom? Ou prisma. A gente vai classificar agora cada um deles, tá? Então, vamos classificar alguns políedros especiais. Pirâmide. Como eu nomeio uma pirâmide? Tá aqui a pirâmide. Que pirâmide é essa? Eu vou colocar ó, pirâmide de base. Eu vou olhar para a base. Parte de baixo. Olhei para a pirâmide. Que base é essa? É uma base que forma um quadrado. Então, ela é pirâmide de base quadrangular. Se ela tiver se ela for um pouco diferente, igual está aqui. Olha só essa figura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pirâmide de base, eu tenho que ver a quantidade de lados da base. Não tem 5? Se é 5, essa aqui ela é uma pirâmide de base pentagonal. Ou seja, porque ela tem um pentágono na base, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos contar faces, F de faces, V de vértices, e a de aresta. Faces. Essa pirâmide aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a base. Então, ela tem 6 faces. Quantos vértices ela tem? 1, 2,
3, 4, 5 e o lá de cima. Também 6. E arestas, quantos que ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Que é o da base. 6, 7, 8, 9, 10. 10 arestas. Na apostila, ele tem algumas coisas que ele faz assim, tipo uns macetes, né? Como é que eu vou fazer? Olha só, a face é igual ao vértice. E as arestas? As arestas é um dobro. E sempre você vai lembrar o seguinte, ó, a face, eu vou olhar o pentágono aqui embaixo, nem isso. Eu vou fazer o seguinte, para eu saber as faces, eu vou contar. A base não é pentagonal, então é o pentágono mais 1, porque é a base. Porque, olha só, se a gente pega essa pirâmide aqui, você vai ver, ela tem base quadrada, então ela gerou uma, cada lado vai gerar uma face. 1, 2, 3, 4. Com a base, 5. Se ela é base quadrangular, ela tem 5 faces, é só aumentar uma. Vértices, também é a mesma coisa, é só aumentar um, só aumentar o da ponta daqui, né? E as arestas, você vai pegar a base e multiplicar por 2, tá? Vamos ver se isso vai dar certo. Olha só, eu tenho esse aqui, essa pirâmide aqui, vamos ver quantos lados tem a base dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela é uma pirâmide de base hexagonal. Faces. Lembra que eu falei, ó, vou fazer sem contar e depois a gente vai contar para ver se vai dar certo. É o número da base mais 1. Se a base é hexagonal são 6. Então, a face vai ser 7. E o vértice também vai ser 7. E as arestas vão ser quanto? Eu acho que é 12. Vamos ver se vai dar certo. Vamos contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a base de baixo, 7. Confere. Agora eu vou contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lado de cima. 7. Confere. E as arestas? Vamos contar aqui de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também confere. Ainda ficou em dúvida, professor? Poxa, vamos contar mais um pouquinho, vamos ver se vai dar certo essa história mesmo? Vamos ver se vocês aprenderam. Vou pegar as duas mais fáceis que estão aqui. Então, olha só. Essa aqui é de base triangular, não é isso? Ela é um tetraedro. Um tetraedro. Então, olha só. Ela tem uma base o quê? Triangular. Então, vamos ver as faces que ela tem? Então, eu vou colocar aqui, tá? Só o triangular, só para a gente entender isso aí. Triangular, né? E eu falei que as faces é mais 1, então ela tem 4 faces. 1, 2, 3 e a de baixo, 4. Confere, certo? E agora eu tenho o vértice. 1, 2, 3, 4. Confere, não confere? E agora eu tenho que contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferiu, certo? Sempre assim, olha só. A face é a base mais 1. O vértice, a base mais 1. A aresta, o dobro da base. Vamos ver se essa aqui, olha só. Que face é essa? Eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Faces. Olha só, vamos fazer. Se ela é quadrangular, quadrangular são 4, com mais 1, 5. Vértices. Se ela é quadrangular, é o quadrado, que é 4 mais 1, 5. Agora as arestas. Se é o dobro, se a base é 4, as arestas são 8. Professor, não estou decorando isso, tem problema nenhum. Desenha. Então, ou, se tiver figura, só contar na figura, sem problema nenhum. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Confere. Vértices 1, 2, 3, 4, 5. Confere. Está aqui. Faces 1, 2, 3, 4. E a de baixo, 5. Entendeu o que é pirâmide? O nome da pirâmide ele vai variar de acordo com a sua base. Ah, Jefferson, se tiver uma pirâmide de... Eu fiz 3, 4, 5 e 6. Se ela tiver uma base heptagonal, se ela tem 6 lados a base dela, então o que vai acontecer? Pirâmide, ó, é assim que é a regrinha, ó. Eu vou pegar aqui pirâmide, se ela for pirâmide. Pirâmide de base, aí reticências. Vou ver qual que é a base dela e boto o nome, de acordo com o número da base dela. Ok? Vamos classificar prismas. Qual que é a diferença, Jefferson, entre prisma e pirâmide? Prisma. Estou aqui com um prisma aqui. Olha só um prisma. Está aqui. Ele tem as duas faces. Vamos colocar ele assim? Qualquer lado que eu coloque, olha só, se eu colocar ele assim, a face de baixo e a face de cima são iguais. As faces opostas, ou seja, desse lado com esse lado com esse lado com esse lado, são iguais. Diferente da pirâmide, que tem uma base quadrada, igual aqui, ó, tem uma base quadrada, só que em cima ela tem um pontinho. Ou seja, a diferença é essa, que o prisma, tanto de um lado quanto do outro, eles são todos iguais. Aqui a gente tem os prismas. E como é que nomeia o prisma? É igualzinho pirâmide. Olha só, eu vou colocar prisma de base, reticência, vou olhar para a base aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, prisma de base pentagonal. Vou olhar para a base aqui de novo, olha só, né? Esse aqui é a figura 2, olha só, prisma de base retangular. Bom, o prisma de base retangular, a gente não usa muito esse nome, tá? Apesar de não estar completamente errado, mas o nome mais chique dele, né, seria paralelepípedo, aquela palavra que a gente fica testando para ver se trava a língua, né? Então, prisma de base retangular, a gente chama ele de paralelepípedo. Por que paralelepípedo? Porque eles têm os lados paralelos, né? As faces são iguais, tá? Esse aqui seria o quadrangular, né? O quadrangular. O quadrangular, ele também tem um nome especial. O retangular, ele é chamado de paralelepípedo. Tem até que soletrar, porque senão o negócio fica feio, né? E o quadrangular, ele é chamado de... é o dado, é o hexaedro. Hexaedro. Esse aqui é o prisma de base pentagonal. Esse aqui também de base pentagonal, tá? Ele é um prisma diferente, né? Tanto esse quanto esse, eles não são prismas retos. O que são prismas retos, né? São assim, que ele não tá tombadinho, ele tá retinho. Esse aqui, só que a gente só vai trabalhar a princípio, tá? A gente só vai trabalhar com prismas retos e pirâmides retas. A gente não vai fazer com ela tombadinha, assim, a gente só vai trabalhar com ela assim. Então, vocês não precisam se preocupar, tá bom? Eu acho que é isso, vocês. Então, a gente tem que pegar o seguinte, dá uma olhada aí nos seus polídros, se você já sabe nomear. Lembrando que nomes especiais são só os políedros de Platão, né, que são 5, que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Por que eles são os políedros? Por que eles são nomeados pela quantidade de faces? Porque eles têm a característica que todas as suas faces são iguais. Então, esses são os políedros de Platão. E aí, a gente vai estar trabalhando com duas categorias em seus políedros de Platão. Pirâmide, quando ele tem uma pontinha assim, né? E a gente vai contar, vai nomear ele pelo quê? Pela parte de baixo.
pela base. Se essa base for quadrangular, é uma pirâmide de base quadrangular. Se for um prisma, você vai olhar a base. Se a base for retangular, como esse caso, é chamado de paralelepípedo. Se ela tiver cinco lados, é uma base pentagonal. Então, vai ser prisma de base pentagonal. Ou seja, sempre vai pegar. Se ele for pirâmide, pirâmide de base pentagonal, hexagonal, heptagonal, não tem problema. Agora, se for prisma, prisma de base, o nomezinho que ela leva. Tá bom? E lembrando que cilindro rola e não é poliedro, esfera rola também não é poliedro. No mais, um grande abraço, até a próxima.